Aleluia! Glória a Deus. Esse Deus que é santo está aqui, irmãos. Abra sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu Marcos. No capítulo 12, versículo 35. Apenas a parte A, B, C e D. A parte A é sempre vírgula. Parte A diz E, parte B diz falando Jesus. C dizia D, ensinando no templo. E falando Jesus, dizia ensinando no templo. E falando Jesus, dizia ensinando no templo. Podemos repetir? Vamos lá? 1, 2, 3, já! Outra vez. E falando. Bem forte. E falando. Meus amados e queridos irmãos, uma das coisas que mais percebo e alegro quando leio a palavra do Senhor, principalmente nas passagens que Jesus está falando ou pregando, é que temos que ter maior atenção. Tanto quando estamos ouvindo Jesus falar conosco quando estamos lendo, tanto como estamos ouvindo Jesus falar conosco quando o hino está sendo cantado, tanto quando estamos ouvindo Jesus falar conosco quando está tendo alguma pregação, ou tanto quando estamos ouvindo Jesus falar conosco pela atitude de alguma pessoa. Uma das coisas mais lindas na palavra de Deus é que ela se defende por si própria. A palavra de Deus não precisa que ninguém defenda ela. Ela se defende por si própria. E uma das coisas maravilhosas é que todas as vezes que Jesus falou, ele não falou em vão. Ele não falou em vão. Jesus havia falado sobre o primeiro de todos os mandamentos. E depois que ele de ter falado tantas coisas maravilhosas sobre o reino de Deus, ele estava ensinando sobre o amor, amar ao próximo como a si mesmo. E depois diz a Bíblia, e falando Jesus dizia ensinando no templo. Todas as palavras e atitudes de Jesus produzia o ensinamento. Por isso que era muito importante. E Jesus dava muito valor àqueles que assentavam-se, seja na areia do mar da Galileia, ou seja no gramado, ou seja no monte. Jesus dá muito valor àqueles que ficavam atentos, ouvindo a palavra dele. Porque a palavra de Jesus, ela produz ensinamento. Ensinamento. A Bíblia diz assim, toda palavra que sair da minha boca, Deus falando, não sairá vazia, antes irá, interessante, e fará o que me apraz. Isso é, toda palavra que vem da boca de Deus, toda palavra que
saiu da boca de Jesus e ainda sai, através do Espírito Santo, ela produz um efeito sobrenatural. Então temos que estar atentos. Atentos por quê? Porque sempre tem um aprendizado. Sempre tem alguma coisa de valor para nós guardarmos, praticarmos, fazermos e obedecer. Onde é que Jesus estava falando? Onde é que Jesus, a Bíblia diz que ele estava falando, e suas palavras eram uma palavra de ensinamento no templo. No templo. Você veio aqui para quê? Eu vim aqui para ouvir Jesus. Ouvir Jesus por quê? Porque ele está ensinando. E se ele está ensinando é porque eu quero aprender. E se ele está ensinando é porque realmente eu estou na minha posição de discípulo, que significa aluno. Muitas pessoas às vezes não são bons discípulos e não sabem direito o significado disso, porque não aceitam a posição de ser aluno. Não aceitam o aprendizado de Jesus, às vezes dado por um pregador, às vezes dado por um louvor, às vezes dado através de um testemunho contado e de uma experiência também. Mas, irmãos, você está no templo, fique atento. Jesus está falando, está te ensinando alguma coisa. A uns ele vai ensinar como proceder com aquele filho, a outros ele vai ensinar como se comportar com aquele marido, a outros vai ensinar como ter fé para aumentar a fé daquela mulher, a outros ele vai ensinar como ter fé para esperar a porta dele abrir, que a porta que ele abre ninguém fecha, a outros ele vai ensinar para ter experiência quando a porta fechar, é porque ele tem coisa melhor para dar. Jesus está sempre falando, ensinando aqui no templo. Diz para o teu irmão, Jesus está aqui. Diga que ele está falando alguma coisa. Diga que preste atenção. Ele está me ensinando. Está te ensinando. Agora diga assim para essa pessoa que está ao teu lado, ó, talvez o que eu estou aprendendo é o que eu preciso aprender, mas tem coisas novas também que ele está ensinando a você. Fala isso para ele. Porque a uns ele está ensinando como ter fé, a outro ele está ensinando como orar, a outro ele está ensinando como amar, a outro ele está ensinando como ter união, a outro está ensinando como se preparar para ir para o céu, a outro está ensinando como ter fé para receber batismo com o Espírito Santo, e a outro está ensinando que você é comprado, remido, lavado pelo sangue dele. Labaçu de cantarabaçu de cobaçá. Eu vi o irmão ali falando, eu vi o irmão falando, o quê? Eu vi o irmão falando aí, não senti nada, não vi nada. Falou coisa por coisa. Por quê? Porque não falou o que Jesus mandou. Há pouco dia o pastor Verec falou aqui, hoje é aquele momento que você entra na casa do Senhor. Aí você vê o pastor Gilson cansado e tudo, aí o pastor Gilson prega. Mas aí você fala, o pastor Gilson não foi aquele mesmo. É porque o pastor Gilson é humano, igual você. É por isso que eu tenho uma coisa em mim, isso eu aprendi, de ficar sempre de prontidão. Eu aprendi com Jesus, que às vezes eu li, estudei, orei, chorei, orei, mas fico de prontidão. Quer ver e fala assim, tu não prega hoje não. E por quê? Porque hoje é dia de você aprender. Vou falar contigo para te fortificar, para te dar graça, para te dar força, para te dar saúde. Mas há aquele momento em que as pessoas entram e o que houve, fulano? E simplesmente
não está falando o que Jesus mandou falar. Porque a Bíblia diz aqui, falando Jesus, dizia, as palavras de Jesus sempre dizem alguma coisa, ele não deixa ninguém confuso, ele não deixa ninguém no ar, ele não deixa ninguém sem respostas. A resposta não pode chegar aqui agora, mas pode chegar quando você chegar em casa, ou quando você estiver dormindo e te revelar, quando você estiver naquele trabalho e te revelar. Jesus sempre diz alguma coisa, e quando ele diz é para te ensinar. É para me ensinar. Aí a Bíblia diz assim, ensinando no templo. Então cuidado quando você entrar no templo. O templo é lugar de aprendizado. Templo não é lugar de ficar no canto falando mal da irmã Chiquinha, do irmão Chiquinho. Não é lugar de ficar no canto falando mal de fulano, ciclando. Não, templo não é lugar de desfile de moda. Se vista o melhor que puder, Deus te abençoe. Mas vem aqui dizendo, vim bonito, cheiroso e cheirosa para adorar o meu Jesus que veio me ensinar aqui hoje. Ao meu Jesus que veio me ajudar aqui hoje. Ele merece. Eu estou no templo. O templo é lugar de reverência. Eu estou no templo. O templo é lugar da presença dele. O templo é lugar de um ponto de encontro entre eu e ele e eu. No templo eu entro triste, saio sorrindo, entro quase caindo, saio de pé, entro pensando que vou ser derrotado, mas recebo vitória. O diabo pensa que vou entrar no templo e sair derrotado, mas Jesus me ensina a ser vencedor, porque a vitória é nossa pelo sangue dele. Você pode aplaudir a ele por isso? Então, se Jesus falando, está dizendo e ensinando no templo, então eu tenho que ficar atento. Ficar atento. Porque existem pessoas que pensam que Jesus só fala naquele movimento do Pentecoste. Existem pessoas que pensam que Jesus só fala e ensina naquele momento que ele quer que seja. Jesus fala quando quer. E ele ensina como quer. Quem ensina é ele. E o seu aprendizado vale para nós a vida eterna. A sua matemática é exata. Agora, uma coisa que eu percebo, que no ensinamento de Jesus tem a multiplicação, mas no ensinamento de Jesus tem o somatório mais, mas não existe a divisão. Na matemática de Jesus não existe um traço 2 pontinhos. Na matemática de Jesus diz, crescei, multiplicai, crescei, multiplicai, crescei, multiplicai. A matemática de Jesus é tão interessante que você não vê divisão. Quando ele mandou os discípulos, mandou de 2 em 2, não mandou 1. Mas por que isso? Porque se um cair, o outro levanta. Porque se um tropeçar, o outro está ali para ajudar. Na matemática de Jesus não existe divisão. Isso tenha na mente do homem. Isso tenha na mente de Satanás. E essa divisão começou lá no céu. O camarada botou um traço 2 pontinhos e tirou a terça parte. Mas Jesus disse, não tem problema não. Eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar. Jesus pegou um homem, fez do barro e multiplicou. Olha a multidão, olha a multidão. Você sabia uma das coisas que os anjos ficam assim, vamos dizer assim, pasmados, assim, admirados? É o ser humano. Porque eles são espíritos, sempre foram espíritos. Mas eles ficam admirados do ser humano ter saído do barro e adoradores. São adoradores. Quem são esses? São um povo especial que vão morar aqui. Nós sempre tivemos aqui, eles não, mas eles vão vir morar aqui.
e vão ser semelhantes a nós. Eles vão estar aqui. Os anjos ficam assim, ó. Os anjos ficam admirados quando notam no crente uma fé. Os anjos ficam admirados quando vê no crente a união. Os anjos ficam admirados quando vê o crente aprendendo. Quando Jesus está ensinando e dizendo, e o crente está de boca aberta, comendo e aprendendo, comendo e aprendendo. Os anjos, eles ficam admirados quando através do ensinamento de Jesus tem conversão. É o único momento que a Bíblia diz que os anjos fazem festa no céu. Porque na matemática de Deus não existe divisão. Sim, na de Satanás é na do homem. Ei, meu irmão, minha irmã, não observe a fraqueza ou a queda daquela irmã ou daquele irmão para você causar uma divisão. Não, tenha um aprendizado. Não deseje que ninguém caia ou se destrua, mas tenha um aprendizado. Vou aprender, vigiar naquela área que fulano caiu, porque eu não posso cair. Porque o mesmo, e outra coisa que aprenda isso, o mesmo demônio, o mesmo Satanás que está destruindo aquela pessoa e está de olho em você também. Então aprenda uma coisa, não se glorie com a queda do teu irmão, aprenda a orar por ele. Aprenda a somar com ele, aprenda a somar com ela. Não se glorie quando uma pessoa está enferma, não se glorie quando uma pessoa está desempregada, não se glorie quando alguém largar um grupo, ou uma regência, ou alguma coisa, dizendo, agora o lugar é meu. Não, Deus não gosta disso. Some. Como vai somar com aquela pessoa? Chorando por ela em casa, intercedendo, dizendo, Jesus, traga de volta, Jesus, tem misericórdia, e também me guarda, porque o inimigo que destruiu, não quer destruir só uma pessoa, quer destruir a igreja toda, mas não vai conseguir, porque a ordem do Senhor é abençoar e não amaldiçoar. Não vai conseguir, porque a ordem do Senhor é, se um cair, outro vai levantar, se um se cansar, outro vai pegar na mão e vai dizer, esforça-te e tem bom ânimo. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Temos que prestar atenção em tudo. Às vezes até na natureza. Temos que ter a sensibilidade de discípulo, de aluno. Aprender. É por isso que o salmista Davi disse assim, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira. Me ensine a contar meus dias, mas eu não quero aprender de qualquer forma, eu quero de tal maneira. Eu quero aprender a contar meus dias vigiando, tendo prudência, amando. Ensina-me a contar os meus dias de tal maneira, olha só, que alcancemos um coração sábio. Um coração sábio não se gloria com destruição de ninguém. Um coração sábio não bate palma quando um conjunto, uma equipe, ou uma irmã ou irmão cai ou se desvia. Um coração sábio fica calado e está orando. Jesus, tem misericórdia e me guarda também. Jesus, tem misericórdia, traga de volta. Jesus, põe uma palavra de sabedoria na minha boca para trazer paz e não desunião. Põe uma palavra de sabedoria na minha boca para não ser fermento de confusão ou de rebelião ou de desobediência. Dá-me sabedoria através do seu ensinamento para ser prudente, para pensar antes de abrir a minha boca. Porque o maior ensinamento do homem,
Às vezes não está quando ele usa palavras, mas quando suas atitudes falam mais alto. Quando o seu comportamento fala mais alto. Você não precisa levantar a bandeira na faculdade e dizer, eu sou crente, e sou do reteté. Não precisa. Pelo teu comportamento, o mundo sente, ela é diferente. Ele é diferente. Tem alguma coisa diferente. Jesus ensinou os discípulos até nisso, conversando com eles, e quando Jesus se manifesta, um deles falou, não é à toa que o nosso coração ardia quando ele falava. Ali no caminho de Emaús, quando você aprende com Jesus, e leva esse ensinamento em qualquer lugar em que você vai andar, é na faculdade, é na rua, é diante do vizinho, é naquele trabalho, a pessoa do teu lado sente alguma coisa a arder, tem alguma coisa diferente. Se é diferente. Aí você abre sua boca e começa a falar, e a pessoa, logo vi que é crente. Logo vi que é crente. E é daqueles que aprendem quando Jesus fala. É daqueles que não vai à igreja em vão. Quer ver o que não aprende? Marido, está doente em casa, a esposa doente de casa, aí o marido vem na igreja, aí, oi meu bem, qual foi o culto? Estava bom? Qual foi a mensagem? Não sei, estava lá no corredor, conversando com o irmão lá, um negócio importante lá. Estava a mesma coisa importante. A mãe chega em casa, o filho chega do trabalho ou do serviço, aí, mãe, aprendeu? Qual foi o culto? Qual foi o culto? Não sei não, minha filha, que eu tinha que chamar a atenção da minha irmã lá, que houve um negocinho lá, né? Então eu fui resolver com ela, que comigo é assim. Pai, o que o senhor tem? O que houve lá no culto? Não deu para mim, eu estava doidinho para ir no culto. Quem pregou? Como foi a pregação? Eu não sei. Eu tive que resolver minha diferença lá com o irmão fulano, porque sou crente, mas sou homem. Sou crente, mas sou homem. Verdadeiro homem é sábio. Verdadeiro homem é prudente. Verdadeiro homem é aluno. E, falando, Jesus dizia, ensinando no templo. Templo é lugar de aprendizado. Templo é lugar de aprendizado. Essas colunas, que hoje, sabiamente, o coordenador do diácono põe os diáconos de pé, são colunas concretos, como todo esse templo, mas aqui tem uma atmosfera espiritual. Aqui não é um lugar qualquer, aqui não é um clube, aqui não é uma casa de boxe, aqui não é um salão de beleza, aqui não é uma rua qualquer, aqui não é uma calçada que você põe a cadeira para ficar falando com a vizinha, falando da vida dos outros, falando da vida dos outros. Não, isso aqui não. Aqui é templo onde Jesus marcou o encontro conosco. Quantos gostariam de estar aqui aprendendo de Jesus? Não pode que estão trabalhando, não pode que estão enfermos, não pode que já estão com idade avançada, mas você tem o privilégio de estar aqui. Você está sentindo Jesus falar para você? Você está sentindo algo de sobrenatural? Porque só em olhar para esses cálices e esse pão você aprende. Ele sofreu para provar que também, como homem, eu posso sofrer, mas também suportar como ele suportou. Ele derramou o seu sangue, mas não murmurou, não reclamou, para nos ensinar que toda a sua obra tem um sacrifício, não é em vão. Então eu vou sofrer, eu vou sangrar, mas não vou murmurar, vou pagar o preço, mas vai ter resultado esse sacrifício. Meu amado, meu irmão, vamos aprender mais com Jesus. Aproveite o seu momento quando você for na casa do Senhor, no templo. Que o templo não seja um lugar de ponto de encontro para você falar mal
de alguém, ou para você murmurar contra alguém, ou para você vir desabafar as suas agruras, ou fracassos e derrotas, não, porque problemas quem é que não tem aqui? Problema todo mundo tem. Quem nunca deveu aqui? Levanta a mão. Tem uma criancinha lá que levantou a mão. Dos tais é o reino do céu. Quem é que não teve problema na vida? Todos tivemos. Todos tivemos, todos temos. Agora viemos todos aqui aprender com Jesus como suportar e como superar todos esses problemas. Como? Enquanto estivermos aqui, vai continuar com problema. Mas Jesus diz, minha graça te basta. Ser fiel até a morte, mas dar-te-ei a coroa da vida. Então não tem ninguém melhor ou maior que ninguém. Mas o meu sofrimento está maior do que aquele irmão, porque ele está só desempregado, mas eu estou desempregado, separado, brigado, arraivado, revoltado, estou assim. Mas preste bem atenção. O que a Bíblia diz? De que se queixa o homem do seu próprio pecado? Agora tem aquele momento da provação. Deus não prova ninguém além da sua força. Talvez aparentemente para você é uma coisa tremenda, mas Deus viu em você capacidade para suportar. Então é só você aprender com Jesus, nesse momento de vendaval, dobrar o joelho e orar e dizer, Jesus, a minha graça te basta, o justo crescerá como a palmeira, veio o vento, a palmeira vai lá embaixo, mas o vento passou, está de pé de novo, vem a tempestade, tentando te destruir, mas é você que está aí. Ei, Deus está querendo dizer a você, que você pode vencer, você pode vencer, você pode vencer. Então não murmure, exalte o nome dele, porque você amanhã vai poder ensinar a alguém com essa experiência. Com essa experiência. Então, meus irmãos, e falando Jesus, dizia, ensinando no templo. Venha ouvir Jesus no templo. Aprenda mais com Jesus no templo. Eu fico observando muitas vezes aqui a dificuldade dos irmãos aqui desse lado aqui. Porque as colunas atrapalham, aqui era um corredor, não tinha laje, fizemos essa laje, então a dificuldade. Mas interessante, e o lindo nisto, é que eu observo que a coluna não é empecilho para o irmão glorificar, exaltar o nome do Senhor. Porque pode não estar me vendo, posso ter dificuldade de vê-los, e eles também, principalmente. Nós vamos colocar uma televisão aqui, uma TV aqui, mas pode, essa coluna está na frente, mas os ouvidos estão atentos, estou aprendendo, porque a Bíblia diz assim, e falando Jesus, posso não ver, mas se ele fala, eu sinto que é ele. Posso não ver, mas se ele fala, sinto a sua presença, a sua glória. Posso não ver, não vejo o pregador, mas sinto Jesus aqui falando pela boca. Não vejo às vezes quem está cantando, mas sinto o aprendizado da palavra através daquele louvor. Sabe por quê? Você está no templo e você veio para aprender. E às vezes aprende com mais firmeza de muitos que às vezes ficam em lugares fáceis de se ver, mas não presta atenção. Oi, tudo bem? E tem aqueles que, acho que não tem aqui mais não, isso não. E tem aquele que fica com o celular escondido. De repente, alguém de algum outro lugar fala e está rindo sozinho. Às vezes eu estou pensando que a pessoa está alegre, porque é a palavra, é o espírito, que nada, está falando no zap com outra pessoa lá do outro lado. Que coisa feia. Está aprendendo nada, mas aquele está aprendendo tudo. Está aprendendo tudo. Aqui não tem mais não, né? Tem mais não. Mas quero dizer uma coisa a você. Vamos continuar aprendendo com Jesus. Vamos continuar aprendendo que Ele é lindo.
E quando Ele nos traz aqui, é porque Ele quer nos ensinar, através da sua palavra, aqui no templo. O ponto de encontro no templo. Você está sentindo Ele aqui? Você está sentindo Ele aí? Você está aprendendo com Ele aí? Ah, irmãos, esse tempo fechado, quase chovendo, e os irmãos lá da Barra, lá vieram alegres, estão aqui alegres. Por quê? Vê quem aqui? O que vieram ver? Algum conjunto famoso? Ou ver o pastor? Ou ver a pastora? Nada. Eu vou lá que Jesus está lá. Eu vou aprender com Jesus. Vou aprender com Jesus, Ele está lá, eu vou aprender com Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. E vamos continuar aprendendo. Aprenda. Mas aprenda. Preste atenção. E falando Jesus. Aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus. E não tem como você confundir, porque Ele te dá discernimento. A Bíblia diz, vós tendes a unção do santo. Não é unção de pastor, não. Essa unção é diferenciada. Vós tendes a unção dos santos. E sabei tudo. Você aí sentadinho com o olho fechado, com a coluna aí na frente, você tem com o olho fechado. Aí Jesus começa a falar, Deus começa a usar alguém, você, Deus está falando. Deus está falando. Deus está falando. Deus está falando. Agora, se a pessoa estiver na carne, estiver no nervo, aí você vai, vou orar por ele. Deus abençoa o Senhor. Você não vai murmurar, mas vai dizer, abençoa o Senhor. Abençoa o Senhor. Tadinho. Abençoa o Senhor. Abençoa. Abençoa. Dá palavra, dá ensinamento. Porque queremos nos alimentar. Queremos nos alimentar. Dê um aplauso para Jesus. Coloquemos-nos de pé. Coloquemos-nos de pé.